Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo sobre o HGLG11 que divulgou o seu relatório mais atualizado e é claro que eu já fiz toda a análise para você e vou te contar tudinho que eu descobri a partir de agora. Este relatório aqui foi publicado no dia 9 de dezembro. Sim, eu já fiz a análise para você. Nem deu tempo dele esfriar. Então, o que você vai fazer como retribuição? Dedo no like, se inscrever no canal e eu vou fazendo aqui a minha parte, entrando de sola no nosso primeiro assunto. Ele vai pagar no dia 13 de dezembro R$ 1,10 por cota. Isso dá um dividend yield mensal de 0,72%, enquanto que o anual fica em 8,68%. Quando a gente compara o HGLG com os seus colegas de galpões logísticos, nós percebemos que definitivamente ele não é um grande pagador de dividendos. Aqui está o quanto que ele está pagando. Ó, o BTLG está pagando mais, XPLG está pagando mais, VILG11 também. Enfim, tá vendo que todos aqui na tela pagam mais do que o HGLG. Será que ele está sendo negociado com desconto? Valor patrimonial por cota, R$ 156,85. Valor na bolsa, R$ 152,8. Ou seja, sim, tem um desconto, né? Um baita de um desconto, mas é um desconto. E quando a gente compara com outros do mesmo segmento, ele não é o mais descontado. Pelo contrário, todos os outros têm mais desconto que ele, né? Então, em resumo, ele é o que menos está pagando dividendos entre os seus pares e é o que possui menos desconto entre os seus coleguinhas. BTLG está mais descontado, XPLG, o VILG nem se fala, né? Agora nós vamos mergulhar de cabeça no relatório referente ao mês anterior, o mês de novembro. Então bora lá. Eu começo aqui a atualização junto contigo falando do rendimento extraordinário que impactou positivamente o resultado do fundo. Ele possui cotas do SPVJ, 319 mil delas. E houve uma amortização neste fundo imobiliário. Inclusive, a gente conversou no nosso último bate-papo sobre isso. No detalhe, expliquei tintim por tintim para você. E acabou impactando em cerca de 4.700.000 reais aqui no resultado do HGLG, o que dá 14 centavos por cota. Em relação ao entra e sai de inquilinos, tivemos um impacto negativo nos espaços vagos, um pequeno aumento na vacância, tanto física quanto financeira, lembrando esse conceito, né? Vacância física, quantos metros quadrados você tem, quantos estão alugados. E vacância financeira, o quanto que efetivamente você está ganhando e o quanto você poderia ganhar se não tivesse espaço vago, se não tivesse carência, se não tivesse desconto, atrasos. E por que aconteceu esse aumento? Porque nós tivemos devoluções de 4 módulos do Cone G6 pela multimodal, dali 5.700 metros quadrados e mais 2.000 metros quadrados no Parque Torino pela Sequoia. Então, essa é a parte ruim, né? Mas a parte boa é que tivemos aqui uma pré-alocação com uma empresa de transporte, 8.500 metros quadrados no HGLG Itupeva. A gente tem também aqui em São Carlos, para a Electrolux, 3.700 metros quadrados. A Electrolux já ocupa esse imóvel, está expandindo para aquele espaço que era utilizado pelo Mercado Livre, só que o Mercado Livre vai devolver a partir da virada do ano. Então isso é muito bom, porque os caras vão sair do Mercado Livre, o pessoal da Electrolux já vai pegar o espaço. Também tivemos aqui locação de 520 metros quadrados em São José dos Campos e renovação do contrato com a DHL em Goiânia. E não apenas a renovação é interessante, como o aumento de 40% no valor do aluguel. Então esses daqui são dados que a gente adora ouvir, né? Renovação de contrato, novos contratos, aumento do aluguel. Isso faz a gente botar um sorriso no rosto. Agora nós vamos dar uma olhada na estrutura de capital, alavancagem, tudo isso é muito importante ao investir em fundos imobiliários. Então eu fui lá, peguei o último informe estruturado que eles protocolam na CVM,
E aqui está ativos, passivos, patrimônio líquido e a relação. Olha, esses dados mostram que a estrutura de capital está super tranquila. Então, a primeira etapa da nossa análise aqui da estrutura de capital, alavancagem e tal, super de boa. A próxima etapa é você ver as necessidades de liquidez para os próximos meses, para o curto e médio prazo. Então, o que que eu fiz? Separei aqui para você, ó, o valor que eles têm em caixa, renda fixa, estou passando o mouse aqui, quase 96 milhões. Tem LCI que, no estalo de dedos, você transforma em grana. O mesmo raciocínio vale para a CRIs e também se aplica para os fundos de investimento imobiliário. Quando você soma todos esses 4 aqui, que são ativos com mais liquidez e tal, né? A gente não bota na conta aqui imóveis, que não é tão fácil transformar em dinheiro assim, dá 765 milhões de reais. Tá bom. Agora, quando a gente vai para a parte dos passivos, eu vou deixar de fora aqui dividendos, eu vou deixar de fora a taxa de administração, eu vou focar apenas em as parcelas, o famoso carnezinho que o pessoal adora falar aí, né? Ah, adoro um carnezinho, que são as aquisições a prazo, e temos a dívida, que é a securitização. São coisas distintas, mas ambos têm a similaridade de serem considerados passivos. Então eu peguei esses dois aqui e somei. Nós chegamos ao total de 844 milhões de reais. Então quando você bate o olho aqui nos ativos com mais liquidez, e bate o olho aqui nessas duas dívidas, digamos assim, né? A gente vê que tem mais passivos do que ativos sob essa prisma. Mas calma, porque a próxima pergunta é: o que você vai precisar para 2025, para 2026? Porque não tem problema você ter uma dívida mais elevada desde que ela seja espaçada ao longo do tempo. E é por isso que a gente vai aqui para a parte 3 da nossa análise, que é exatamente a parte do cronograma. Bom, a gente começa aqui vendo para os próximos 6 meses, o que tem programado para sair do caixa. Olha, o imposto de transmissão de bens imóveis do HGLG, Ribeirão Preto e Duque de Caxias, dá 4 milhões e 300 mil reais. É claro que isso daqui é um valor pequeno perto da liquidez que o fundo possui. Então, para os próximos 6 meses seria isso. Depois aqui a gente tem outras obrigações, mas aí é maior que 12 meses. Então você vê que no curto e até certo médio prazo ali, a gente tá tranquilo em relação a isso. Quando nós analisamos especificamente CRIs, deixando de lado o carnezinho, indo para a dívida mesmo, propriamente dita, em 2025, 35 milhões para desembolsar, é esse primeiro gráfico aqui, e em 2026, 50 milhões. Então, apesar dele ter no somatório geral um valor elevado à primeira vista, você vê que está super bem pulverizado ao longo dos anos. Não tem nenhum tipo de preocupação de liquidez no curto prazo e nem no médio prazo. Então, depois dessa análise de alavancagem, você pode ficar mais tranquilo. A taxa de vacância geral está bem tranquila, como você está vendo aqui, ó. 4,8% a vacância física e atualizada para esse último mês de novembro. Só que tem alguns ativos que estão incomodando individualmente em relação à quantidade de espaços vagos. Por exemplo, esse imóvel aqui em Pernambuco está com 36% de vacância. O HGLG em São José dos Campos, São Paulo, 30%. Tem outros aqui que não chegam nesses patamares de 30, 36, mas acabam ficando acima do que nós estamos observando aí no mercado de galpões logísticos. Agora a gente vai conferir o resultado mensal, aquilo que nós sempre fazemos, analisar quanto que dos aluguéis, e tão somente aluguéis, a gente deixa de lado renda fixa e tal, foi utilizado para pagar taxas para Faria Lima e para pagar a alavancagem. Então, de taxa de gestão, a administração foi 14% aqui no mês de novembro e despesas financeiras foi 12%. Bom, o que a gente está vendo aí no mercado? Aqui 14% está um pouco acima de taxas. A gente está vendo aí 8, 10, até 12, então 14 em novembro ficou um pouquinho acima do que a gente vê, mas no ano 2024 ele fica em 10, que seria ok. Em relação às despesas financeiras, a gente vê na média ali 5, 8% e aqui foi 12%. Tá? Mas não é nenhum número
exagerado, exorbitante, acaba ficando apenas na faixa superior de quanto gasta com despesa financeira. E essa análise que nós fazemos, a gente faz para todos os FIIs de tijolo, sempre pegando apenas a receita de locação, né? Porque daí a gente consegue fazer uma comparação mais justa, porque tem uns que têm caixa gigantesco e ganham muito com renda fixa, enquanto outros não, e aí acaba distorcendo essa proporção. E agora nós vamos chamar o nosso VAR para conferir a rentabilidade de longo prazo do HGLG, começando desde 2012. Nossa, tem chão, hein? Quarto lugar IFIX, medalha de bronze CDI, medalha de prata EMAB e medalha de ouro pro HGLG. Mas olha, ele ganhou o ouro disparado, uma gordura gigantesca para o segundo lugar. Parabéns aí para a gestão. Então, quando nós somamos prós e contras, vantagens, desvantagens, elogios e críticas, o HGLG tem selo de qualidade da Hobby Correia Research e prossegue com recomendação de compra. Me conta uma coisa, você gostou da análise de hoje? Imagina como você vai gostar da consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. Você vai conhecer como funciona a consultoria e também as vantagens e benefícios. Basta você clicar nesse botão azul, depois colocar aqui o seu nome, e-mail e WhatsApp. Nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp mesmo para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. O nosso bate-papo vai ficando por aqui.